Negócios. Hoje um programa diferente, um programa em solidariedade ao Rio Grande do Sul, estado que tem sofrido tanto com as chuvas dos últimos dias. O povo gaúcho tem sofrido muito e o futebol do Rio Grande do Sul também. Antes de falarmos com os nossos convidados de hoje, vamos ver um pouco desse prejuízo gigantesco, dessa tragédia sem precedentes para a história do nosso país. Vamos lá. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul afetaram o estado inteiro e os clubes de futebol estão entre os atingidos. 3 times gaúchos disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Grêmio, Internacional e Juventude tiveram que interromper as atividades. O Centro de Treinamento Parque do Gigante do Inter e o CT Presidente Luiz Carvalho do Grêmio foram alagados, impossibilitando os treinos. Além do centro de treinamento, os estádios das 2 equipes também sofreram danos com as chuvas. Os arredores e o interior do Beira-Rio e da Arena do Grêmio foram invadidos pela água. Os gramados ficaram alagados. Depois da água abaixar, foi possível ver a destruição. O Juventude precisou suspender as atividades por perigos nas imediações do CT localizado em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde foram relatados até tremores de terra por moradores. Para além dos danos materiais e esportivos por tanto tempo sem treinar e jogar, existe também o trauma. Alguns jogadores e até o técnico Renato Gaúcho precisaram ser resgatados de locais de risco. O que prevalece entre os atletas e comissões técnicas é a solidariedade. A ajuda a abrigos e resgates se tornou diária. Apesar de tudo isso, o Campeonato Brasileiro foi paralisado por apenas 2 rodadas até o dia 27 de maio. Inter e Grêmio também têm compromissos agendados pela Libertadores e Sul-Americana no fim do mês. O calendário apertado obriga os times a pensarem em soluções, mesmo que o momento seja de solidariedade e empatia. Muito bem, estão aí as imagens muito fortes do Rio Grande do Sul. Gostaria de abrir o programa de hoje me solidarizando com o povo do Rio Grande do Sul por tudo que está vivendo, por tudo que está passando. Além de todo o desastre, de tudo que tem acontecido, vai aqui o nosso abraço, vai aqui o nosso desejo de que o Rio Grande do Sul se recomponha em breve momento. A gente sabe que o futebol não é a ponta mais importante, a maior preocupação do Rio Grande do Sul nesse momento é com o seu povo, com a sua população, com todos que estão sofrendo. Mas o esporte também, nesse momento, sofrendo com o que acontece no estado, com os estádios, com os CTs. E hoje nós vamos fazer um raio-x do que está se passando na prática, na vida real dos clubes do Rio Grande do Sul, com Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio, e Vitor Grunberg, que é vice-presidente do Internacional. Além dos dois, vou conversar com Luciano Roxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Vou começar com o presidente do Grêmio, vice-presidente do Grêmio. Vou tomar a liberdade aqui de chamá-lo de presidente pela facilidade do termo. Presidente, primeiro, nossa solidariedade com o senhor, com o Grêmio, com todo o futebol do Rio Grande do Sul e, acima disso, com todo o povo do Rio Grande do Sul. Gostaria que o senhor resumisse para nós o sentimento de vocês nesse momento de tamanha dificuldade para o povo gaúcho. Muito obrigado por parar a vida um minuto tão complexo como esse, um momento tão duro como esse para nos atender. Boa noite aos telespectadores. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que fazer um agradecimento ao Brasil pela corrente de solidariedade que a gente está vivendo. A tragédia é devastadora, eu nunca presenciei uma tragédia dessas. A gente está acostumado a ver nos noticiários situações muito ruins, mas presenciar uma tragédia como nós estamos presenciando, a sensação de insegurança das pessoas não saberem como vai ser o seu dia de amanhã, quando vão voltar para suas casas, é absolutamente angustiante. Não fosse essa corrente de solidariedade de todo o Brasil, o nosso sofrimento seria muito maior. Então eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, acho que falo em nome de muita gente, e programas como esse, a imprensa se detendo
na tragédia, nos dá muita força e faz a gente evoluir, como no caso da suspensão do Campeonato Brasileiro, que era um pleito que a rigor nem precisaria ter feito, de tão óbvio que era a situação de não continuar um campeonato diante da tragédia que os clubes Grêmio, Inter e Juventude estão vivendo. Nós somos pessoas, futebol é feito de pessoas, é feito para pessoas, e nós não estamos nem um centímetro afastado do contexto do Rio Grande do Sul. Aquela situação que exigia que nós jogássemos futebol quando sequer a gente tinha posto a salvo as pessoas que nos rodeiam, me parecia por demais absurda. Ainda bem que se chegou a uma solução que nos dá, e se não resolve o problema, nos dá tempo para preparar e competir em igualdade de condições. Surpreendeu ao Grêmio essa posição de Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras? A gente recebe com dor, né? A gente recebe com dor. Eu não quero julgar as razões que levaram os dirigentes a tomar essa postura. Como dirigente, a gente sempre procura defender o interesse do nosso clube, mas tem momentos em que há interesses muito maiores em jogo. Talvez tenha faltado essa sensibilidade. Os demais clubes também foram se convencendo das razões de Grêmio, Inter e Juventude aos poucos. E o importante é que a decisão está tomada, né? Eu acho que se a gente for voltar a julgar a conduta de A, B ou C, o Corinthians, por exemplo, não ficou do nosso lado, mas agora gentilmente está nos emprestando o CT para que o Grêmio consiga se preparar para os jogos da Libertadores. Então, o importante é que a decisão foi tomada, a gente tem que olhar para frente agora e contar com o apoio de todos os clubes. Eu vejo como positivo o fato da gente ter conseguido uma união de 15 clubes tão importantes num momento tão decisivo. Então, os clubes que votaram contra vão ter tempo de refletir e perceber que tomaram a decisão errada. Presidente, na prática, como é que está a vida do Grêmio? A gente sabe que o mais importante numa tragédia como essa é preservar a vida humana, é preservar os animais, é preservar o que for possível da agricultura. Isso é sempre muito mais importante. Mas os clubes de futebol têm ativos, têm patrimônios que são importantes, que são caros também. No caso do Grêmio, como é que ficou a situação da Arena? Como é que ficou a situação do CT? O patrimônio do Grêmio, pelas imagens que nós vimos, pela CNN, por outros canais de TV, pelos sites, parece que ficou muito agredido também, né? Todas as sedes do Grêmio, elas estão debaixo d'água. Nós temos aqui no sul da cidade a Escolinha do Cristal, que está debaixo d'água. Ela atende 800 crianças que jogam futebol lá. O CT da base, que fica em Eldorado, que foi uma cidade devastada. Eldorado fica no meio de dois rios, o Rio Jacuí e o Rio Guaíba. O nosso CT confronta o Rio Guaíba e também ficou alagado. Nós tivemos que fazer uma operação cinematográfica para retirar 45 pessoas que estavam alojados lá, dentre eles 35 meninos de outros estados. Foram resgatados pelo Diego Costa de carro, depois atravessaram o Guaíba de barco, pegaram um ônibus até Curitiba, de onde foram para os seus estados. Foi uma operação com uma logística muito intensa. O nosso CT também completamente alagado, porque ele fica na margem de um curso d'água importante, também foi completamente alagado. A gente ainda não avaliou os danos internos para ver o que de equipamento sofreu danos. Nós temos um instituto chamado Instituto Geração Tricolor, que é uma entidade beneficente que atende as crianças do bairro Humaitá no turno inverso e que também foi completamente alagado. E a Arena, que é administrada por uma outra empresa, não é a responsabilidade do Grêmio, mas o Grêmio tem o prejuízo de não poder jogar lá e não poder acessar a sua sede administrativa, que também é na Arena, que ainda está debaixo d'água. O único lugar do Grêmio que não está alagado é o Estádio Olímpico, que ainda não virou um empreendimento imobiliário, onde o Grêmio está recebendo, coletando, armazenando e distribuindo as doações que a gente recebe do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil.
Fora isso, a situação do Grêmio é uma situação completamente alagada. Os nossos atletas precisam se reunir hoje, estão se reunindo hoje em São Paulo, para treinar em São Paulo para poder cumprir os compromissos da Libertadores. Então, a situação do Grêmio é uma situação bastante grave. A gente não conseguiu avaliar totalmente os prejuízos e nem o projeto de repará-los. Mas vamos fazer, tá? A gente vai fazer, assim como eu tenho certeza que o Internacional, com a sua torcida, também vai reunir forças e vai dar a mesma volta por cima. Presidente, é possível alguma análise, mesmo que aproximada, do tamanho do prejuízo financeiro do Grêmio? A gente estima, o Internacional fez uma estimativa de 35 milhões e a gente estima que seja um prejuízo nesse montante, né? A nossa loja, que tem um faturamento expressivo, foi saqueada na arena. A arena abrigou, era o único ponto alto do bairro Humaitá e abrigou mais de 500 moradores e foi saqueada por meia dúzia de vândalos. E todo o nosso estoque foi perdido e a loja vai ficar fechada enquanto a arena ficar fechada. Esse é um faturamento importante que a gente abre mão também. Nós vamos ter gastos extraordinários para alocar o nosso centro de treinamento em São Paulo, é uma vida completamente diferente. E vamos ter perdas de receita, de quadro social. O Grêmio já não tinha receita de bilheteria, essa é de quem administra a arena. Mas certamente vamos ter perda de muitas receitas. São dois clubes da mesma grandeza, imagino que Grêmio e Internacional venham a ter prejuízos parecidos. O senhor espera, de alguma maneira, algum tipo de solidariedade do governo federal ou, por exemplo, da CBF? É possível se esperar que seja feita alguma coisa do ponto de vista de apoio financeiro, de apoio de estrutura, para que os clubes do Rio Grande do Sul possam superar essa tragédia? Bom, primeiro, todo o Brasil está ajudando o Rio Grande do Sul, né? Isso é muito importante. Todas as autoridades, tanto federais quanto de outros estados, têm prestado apoio significativo ao Rio Grande do Sul. Com relação à CBF, sim, a gente espera ter essa conversa com a CBF, nós vamos fazer essa conversa possivelmente junto com o Internacional e Juventude, no momento adequado. A nossa preocupação, e os presidentes têm se falado muito, nós somos rivais dentro do campo, mas parceiros na vida, a nossa preocupação era o adiamento dos jogos do Campeonato Brasileiro, por uma questão de solidariedade e por uma questão de preservação do equilíbrio técnico da competição. Isso foi alcançado agora de forma parcial com esses dois jogos. A gente tem que ver se isso é suficiente ou não, mas certamente a gente vai levar um pleito de que uma entidade como a CBF tem a condição e o dever de socorrer os seus filiados no momento de tanta dificuldade. Presidente, em relação ao campeonato sul-americano, que é a Copa Libertadores, o torneio continental, como é que tem sido o diálogo com a Conmebol? Como é que tem sido a posição da Conmebol em relação à situação do Grêmio, que no caso disputa a Copa Libertadores? A Conmebol foi muito sensível, desde o início ela foi muito sensível ao que estava acontecendo. Mas a gente entende que a Conmebol tem dificuldades logísticas de fazer mais daquilo que ela já fez. O Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores têm características completamente diferentes. O Campeonato Brasileiro é uma competição de 38 jogos, tem rebaixamento, enquanto que a Libertadores é um torneio. E a Conmebol chegou no limite que ela podia fazer, até porque ela tem a programação de encerramento da fase de grupos, a Copa América, que se realiza esse ano nos Estados Unidos, a continuidade da Libertadores. E a conversa com a Conmebol, eu posso dizer que até onde a Conmebol pôde ir, ela foi. Ô, presidente, em relação ao dia seguinte, ao primeiro passo após a tragédia, o que é o planejamento de organização? Onde é que o Grêmio pretende jogar? Onde o Grêmio vai mandar os seus jogos? Quanto tempo o Grêmio estima que vai ter que treinar fora de casa e jogar fora de casa? Para o retorno do futebol, qual que é a organização e o planejamento possível nesse momento?
Bom, para o nosso planejamento. O nosso primeiro planejamento, o que a gente fez até agora, foi dar suporte aos nossos colaboradores. Foram 38 que perderam tudo. E o Grêmio buscou dar toda a condição para que o sofrimento deles não fosse tanto. Depois o resgate dos jogadores, tanto os jogadores da base quanto os jogadores profissionais. Muitos jogadores profissionais moram num condomínio em Eldorado que só tinha acesso por água pelo Guaíba, numa condição bem preocupante. O próprio Renato, que morava num hotel, foi resgatado de barco, uma cena que todos viram. Primeiro foi cuidar das pessoas, foi instalar uma logística de receber e distribuir doações, e a gente foi forçado a voltar para o futebol. O Grêmio está levando todo o seu elenco principal, mais alguns atletas da base, para São Paulo, para o centro de treinamentos do Corinthians, que comporta o treinamento de 2 clubes. Nós vamos ficar em Guarulhos, num hotel em Guarulhos, próximo ao centro de treinamentos. O nosso próximo jogo é no dia 29 e ele está marcado para Curitiba. A gente escolheu Curitiba porque, de todos os estádios da região sul, esse era o mais próximo de Porto Alegre, que atendia as condições da Conmebol. E a gente espera, quando jogar em Curitiba, contar com apoio tanto do povo paranaense, dos gremistas do Paraná, quanto dos gremistas que puderem viajar para Curitiba para assistir o nosso jogo. Eu te diria mais, viu, presidente? Acho que nesse momento vocês do Grêmio, do Inter, do Juventude, o povo do Rio Grande do Sul vai poder contar com a torcida de todos os times do Brasil. São tragédias pessoais, familiares, desportivas, e que todos nós nos solidarizamos. Eu mesmo, se puder, quero estar aí torcendo para o Grêmio, para o Inter, para os times do Sul, em algum jogo possível. E até dentro desse espírito, presidente, a gente tem visto muitos gestos bonitos de solidariedade. Uma imagem muito forte, aquela da Arena MRV lotada para um treino do Atlético, que tudo foi doado para o Sul. Nós temos visto renda de jogos sendo destinadas. O Cruzeiro, eu que sou de Minas Gerais, vi o Cruzeiro essa semana colocando a renda do seu jogo na Sul-Americana também para o sul do Brasil. E a gente tem visto isso se repetir Brasil afora. Queria que o senhor mandasse uma mensagem para as outras torcidas do Brasil e também uma mensagem para a sua torcida, a torcida do Grêmio, tanto aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, quanto aqueles que estão sendo solidários em todos os cantos do Brasil. É uma palavra só de agradecimento. Eu acho que a solidariedade é um legado que fica para todo mundo, não só nós que recebemos a solidariedade, mas para aquelas pessoas que foram solidárias. De todos os clubes nós recebemos a solidariedade, e esse do Atlético Mineiro, 35 mil pessoas compareceram a um treino. O Atlético Mineiro, ainda por cima, na sua entidade, fez uma doação para as vítimas de R$100 mil, algo que nos impactou bastante. Torcida do Cruzeiro, torcida do Vasco, todas elas junto com Grêmio, Inter e Juventude. Nesse momento não existe grenalização, nós estamos todos juntos. Vice-presidente do Grêmio, Eduardo Magriço, muito obrigado pela entrevista. Leve nosso abraço à torcida tricolor, ao povo do Rio Grande do Sul, e que esse gigante Grêmio esteja de pé muito em breve, tal como o valente povo aí do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.